Quando olhamos para o passado e refletimos nos factos que ele encerra, temos a vaga impressão de que é o tempo que faz a história. Mas a história é sobretudo a obra que os homens realizam no tempo. Exatamente como aqui na província de Macau, pedaço do Oriente, onde a obra realizada por alguns portugueses se perpetua, evocando através dos séculos o seu poder civilizador. Uma obra que não significa aventura, que traduz finalidade construtiva, finalidade de entendimento entre homens e raças. Hoje, como há mais de 400 anos, a nossa soberania continua a existir nesta terra do Oriente e não é por mero acaso que tal acontece. Quem visita Macau nos nossos dias, as imagens que ela oferece traduzem algo mais do que a impressão do próprio instante. É como se o tempo diminuísse na sua dimensão e as imagens surgissem do dinamismo criador dos portugueses que primeiro aqui aportaram. Neste pequeno fragmento do Oriente, a nossa soberania traduz apenas o sinal de que somos um povo de boa vizinhança, que sabe conviver numa autêntica familiaridade, sejam quais forem as diferenças das gentes e das raças. As imagens de hoje evocam simultaneamente que Macau, apesar de ter sido largos anos vítima de prepotências e de extorsões, permanece bem portuguesa, desenvolvendo-se e progredindo cada vez mais. Homens de rija têmpera e de alma lusa trabalharam e construíram aqui o que é de difícil erosão, o que não é de fácil desgaste. O sinete dos sentimentos ainda é a marca que os séculos não corrompem. Numa espécie de ambiente de quase religiosidade, paira a tradição no que respeita à presença de Camões em Macau. Aqui, onde o poeta escreveu algumas das mais belas estrofes da grande epopeia lusíada. Mas a cidade de Macau não é apenas a história arrancada à poeira dos séculos. Das suas pedras e das suas muralhas emana a força vital da sua existência. Uma existência em permanente progresso e evolução que condiz com as características do tempo presente. Macau, na sua aparência superficial, talvez ofereça a ilusória panorâmica de que é mais chinesa do que portuguesa, dado que a sua população é, como se sabe, 2,5 vezes mais de chineses que de portugueses. Mas grande é a concha e o que vale é a pérola. Típico é o movimento das suas ruas, vida que se nos afigura calma, sem sobressaltos, e que, no entanto, é um contínuo fabricitar, com a sua paisagem humana muito própria. Cidade cosmopolita por excelência, com o seu movimento cotidiano, ali a 2 passos de Hong Kong, Macau é uma cidade harmónica e pacífica, onde talvez o amor de Camões por Dinah Man haja criado um símbolo de compreensão, de bem-querer e de bem-viver numa população heterogénea.
Aqui e além, não raro é encontrar-se um destes homens de aspecto acolhedor e de olhar penetrante, sabedor das coisas da alma e capaz de as traduzir em palavras. É o chamado escriba. Assenta arraiais principalmente nos jardins e aguarda placidamente os que precisam do seu ofício. Redige cartas. A liberdade de religião determina que existam em Macau os mais diversos cultos. A população divide-se por católicos, cristãos não católicos, que são os fiéis das missões protestantes, anglicanas, metodistas, etc. Uma grande parte é também budista, com os seus pagodes, construídos segundo o estilo chinês. Outra parte abraça o shintoísmo, o que significa o culto absolutamente livre da religião. Por um velho tradicionalismo que se perde nas origens, alguns elementos da população macaense prendem-se ainda a uma superstição, a de que os seus deuses, que observam os humanos nos infinitos lugares onde se encontram, podem responder, e respondem sempre não ou sim, às interrogações que lhes são feitas por meio de práticas e atitudes. Se amanhã chove, se faz sol, se podem ir à pesca, se devem fazer este ou aquele negócio, etc. Num sinal qualquer criado pela superstição, eles encontram a resposta dos seus deuses. Os funerais revestem-se na cidade de Macau de um aparato invulgar. Talvez porque o chinês cuida que a morte é apenas o silêncio criado à volta de uma vida, para que essa vida seja mais evidenciada publicamente, o funeral realiza-se de uma forma original. Aqui também tem muita influência o grau social que, em vida, teve o morto. Atrás do caixão, levado no meio de arcos e festão, seguem os típicos carros chineses, engalanados, a banda de música, as roupas que foram usadas pelo morto e, finalmente, encerrando o cortejo, o seu retrato em moldura artisticamente decorada. Neste edifício de bela arquitetura viveu e chegou a ter consultório o fundador da República Chinesa. O aspecto hospitalar na cidade de Macau é hoje de uma eficiência absolutamente inegável. No que respeita ao nível da escolaridade, pode afirmar-se que esse nível é completamente satisfatório nos seus aspectos culturais e sociais, com uma suficiente rede de escolas, desde o ensino infantil e primário aos graus do ensino secundário e especializado. Tanto as escolas oficiais como particulares concedem aos estudantes grandes vantagens, havendo cursos diurnos e noturnos, de forma a que todos os habitantes tenham iguais oportunidades de educação. Existem em Macau cursos de caráter comercial e industrial, frequentados por portugueses, um instituto particular de ensino técnico profissional de frequência chinesa, uma escola de magistério primário e a Academia de Música Pio X. As escolas chinesas ministram o ensino estranho ao plano oficial, que compreende os diversos graus. O ensino infantil, que se destina a crianças de mais de 4 anos, é facultativo. O ensino primário, do plano oficial, é ministrado em escolas do Estado e particulares.
Pode, pois, afirmar-se que o nível do ensino em Macau é dos mais elevados, graças a um trabalho coletivo entre as escolas portuguesas e chinesas. Esta diversidade de vida, esta livre possibilidade de ação é a paz essencial em que assenta uma existência pacífica e agradável, um poder de convivência que é o denominador comum dos portugueses com as mais diversas gentes, raças, religiões e ideologias políticas. A cidade de Macau é, pois, deste modo, uma cidade sui generis, onde os edifícios públicos ao domingo hasteiam frente a frente, sem qualquer hostilidade, as bandeiras portuguesa e chinesa. Falar do aspecto de assistência é focar uma das principais preocupações do governo no sentido de oferecer à cidade de Macau o que a sua população carece. Existe neste campo uma vasta obra realizada merecedora do mais amplo elogio. Uma obra eficiente através de instituições apropriadas às exigências de um centro populoso e sujeito às naturais necessidades de uma gradação social inevitável. A industrialização de Macau, fator económico dos mais expressivos, é presentemente, dada a sua pujança, um dos mais relevantes fatores do atual desenvolvimento da província. Perante o real surto de expansão, verifica-se finalmente a preocupação de instalar unidades fabris que ofereçam, nos aspectos técnico, económico e funcional, garantias de produtividade regular e lucros correspondentes aos investimentos feitos. Os empresários abandonaram a fase experimental e de improvisação para encararem a sério a construção de fábricas bem dimensionadas e equipadas com mecanismos modernos. Uma elaboração bem orientada permite assim índices de produção economicamente compensadores. Outro dos setores que evidenciam igualmente o progresso de Macau situa-se no campo da construção urbana. Em várias zonas vêm-se surgir bairros novos de arquitetura moderna a patentear o grau de desafogo económico da população. O novo casino chinês, recentemente inaugurado, é, na majestade própria da sua arquitetura, a demonstração evidente do surto registado no âmbito da construção, porque Macau, por um tradicionalismo arraigado, terá de aliar a todas as facetas do progresso uma outra que é inevitável: o jogo. As imagens dão-nos agora a perspectiva de uma obra monumental que há muito se impunha: a nova ponte que ligará Macau à ilha de Taipa. O melhoramento de excepcional valia, ele permitirá manter em contacto direto e imediato as populações das 3 ilhas da província. Um intercâmbio perfeito e eficaz que surge com todas as suas vantagens. Ao falarmos na ilha de Taipa, é de referir essencialmente no campo da reabilitação
o Centro de Recuperação Social aqui existente, voltado ao tratamento e reabilitação de toxicómanos, funcionando também como clínica psiquiátrica de débeis mentais e doentes mentais crónicos. Esta instituição, funcionando sob a égide do Centro de Combate à Toxicomania, é administrada pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública e tem a direção técnica e pessoal dos serviços de saúde e assistência. Após algum tempo de internamento e sob cuidados e medicação intensivos, muitos doentes acabam finalmente por se tornarem de novo homens válidos. Integrados em atividades para as quais denotam propensão, os toxicómanos readquirem a sua normalidade, isto é, voltam a fazer parte de uma sociedade da qual haviam desertado passo a passo pelo caminho das drogas. Eis, no campo da assistência, uma realização incomparável. Existe também na ilha de Taipa uma fábrica de tecidos. Devido às modernas técnicas de fabrico e de comercialização, muitas das mercadorias da província de Macau mostram-se agora aptas a responder em qualidade e em preço às exigências dos grandes centros de consumo. Os industriais, mesmo os mais modestos, sabem já que a concorrência em mercados estrangeiros só pode ser vencida com produtos de boa qualidade. Taipa encontra-se ligada à ilha de Coloane por uma boa estrada, através da qual o intercâmbio é fácil e a comunicação das populações muito rápida. Coloane, com cerca de 3.000 habitantes, é uma bela zona de turismo, com excelentes praias, onde o cunho do progresso impôs há muito o seu sinete. A sua gente laboriosa é por natureza acolhedora, e o turista respira neste local o mesmo ar de boa convivência tão peculiar à mais pequena das províncias ultramarinas portuguesas. No campo da assistência, a obra de valorização e de eficiência continua-se em Coloane. Existe aqui uma leprosaria onde são recuperados os doentes. É de referir igualmente, quanto à industrialização de Macau, que também em Coloane encontramos a mesma onda de progresso. Uma indústria de pesca valoriza sobremaneira esta ilha, de modo a ter merecido ultimamente os cuidados de uma modernização, a fim de dar a todo o vasto complexo industrial da nossa província do Oriente as bases de uma sólida projeção no futuro. Mas regressemos à cidade de Macau, neste súbito e quase anoitecer. De repente o sol escondeu-se e ditou uma pausa no dinamismo operoso das populações. Devia aquietar-se a vida, talvez, na sombra da noite, e a vida repousar. Mas a cidade parece não ter sono.
E ao reentrarmos neste centro cosmopolita perdido quase no extremo do Oriente, tem-se a ilusão de que o dia não acabou e que o dia continua e se prolonga pela noite adentro, inquieto, alegre, movimentado, com outro rosto, com outro fato arrendado de mistério. Macau vive à noite a sua vida tradicional, ponto de confluência de milhares de turistas que se acolhem à sua sombra, uma sombra rasgada por milhares de lumes que cintilam. O jogo é uma atração irresistível, uma espécie de grande circulação que percorre o corpo da cidade e que lhe faz bater o coração mais apressado, arrítmico, ansioso, entumecendo-lhe as veias e artérias de um vício que a tradição lhe insuflou há séculos. Esta é a cidade de Macau, no seu vestido de noite. Cidade na qual desagua uma torrente humana vinda da imensa urbe de Hong Kong e de todos os pontos cardeais de lugares circunvizinhos. Cidade onde se aposta, onde sempre se ganha e onde se perde sempre. Cidade do Santo Nome de Deus, marco da nossa missão civilizadora, sumido no Oriente, onde apesar de tudo, na convivência amiga que aqui mantemos, a voz da história chega até nós pela compreensão e humanidade de um São Francisco Xavier.